santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Quero agradecer muito ao nosso pastor presidente pela confiança. O mesmo está em uma reunião e nos deu essa responsabilidade. A todos os pastores que estão aqui, pastor Afonso na responsabilidade. Nos sentimos pequenos diante desta palavra tão poderosa, amém, irmãos? Mas Deus tem algo aos nossos corações. Vamos ficar de pé nesse clima maravilhoso e abramos a nossa Bíblia no Evangelho. Escreveu São João, capítulo de número 2 e o verso de número 1. Ter uma pregação todo mundo tem. Saber o que o Espírito quer falar é outra coisa, né? Que o Espírito de Deus nos direcione nessa noite. Evangelho de João, capítulo número 2, verso de número 1. Quem encontrou vai dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, guarda isso. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-salas. Eles o fizeram. Então lhe determinou levar ao mestre-sala, versículo 9: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que havia tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. De pé ainda, deixa eu fazer uma oração, por favor. Santo Deus, eu quero te louvar pela tua palavra. Abra os céus nessa noite sobre nós. Goteja a tua doutrina sobre nós aqui nessa noite, Pai. Faz a tua obra entre nós neste lugar. Enche com teu Espírito, aviva-nos, alegra-nos, Senhor. E queremos sair daqui cheios do teu Espírito. Ministra aos nossos corações. Reconhecemos a nossa carência e a nossa necessidade de ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nessa noite eu queria trazer um epígrafo para esse texto que nós acabamos de ler, um tema: água ou vinho, rótulo ou conteúdo. Repete comigo: água ou vinho. Pode ficar melhor: água ou vinho, rótulo ou conteúdo. É uma das maiores carências dos dias de hoje, a satisfação que se limita a uma aparência. Chamamos às vezes isso de uma santidade cosmética, a santidade que só vai ao externo, aquilo que os olhos podem enxergar. Entendendo isso, o texto nos traz uma proposta de transformação que só Jesus Cristo pode fazer. Essa transformação ninguém conseguiu realizar. Só o Rabi da Galileia consegue transformar água em vinho.
Só o Rabi da Galileia poderia transformar sua vida e a minha vida. Só Jesus poderia fazer este milagre. Entendendo essa temática, certas vezes a gente olhando alguns livros, alguns se perguntam por que Jesus, no seu primeiro milagre, transforma água em vinho, algo que é tão complicado para a nossa sociedade, essa questão da bebida. Com esses olhos carnais não consegue enxergar a profundidade do texto. Quando Jesus utiliza daquela festa para transformar água em vinho, Jesus está querendo ensinar algo aos discípulos. Eu vim transformar a religião de vocês aguada em uma religião de alegria. Eu vim transformar a vida vazia de vocês quando ia ao templo, agora de uma vida alegre com Deus, de um relacionamento e intimidade. Quando a gente vê um crente alegre, nada mais é que foi transformado pelo poder de Deus e pela graça do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Quem é alegre por ter sido transformado por esse Evangelho? Levanta a mão e glorifica o Senhor aqui nessa noite. Só que entendendo o processo do texto, vamos por etapa para a gente poder entender todo o texto. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos está no versículo de número 3. Jesus vai para o casamento, leva 12 discípulos com ele. Não tinha como dar diferente, irmão. Ia ter falta de alguma coisa. O número de pessoas que foram para o casamento aumentou fora da agenda. Alguma coisa ia acontecer. Se fosse na casa dos irmãos do Ceará, o que tem nas nossas festas? Creme de galinha com arroz. Aí imagina chegar uma caravana de 15 pessoas de uma vez, ia faltar um creme de galinha com arroz, né, irmãos? Mas a festa judaica é diferente da nossa cultura. Então chegou muita gente e faltou. Mas não tem problema. Quando Jesus está, ele traz solução para aquilo que está sem saída. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Rabi da Galileia aqui nessa noite. Então a primeira coisa que eu queria conversar com os irmãos sobre este texto, baseado no versículo de número 3, está em cima de uma ideia que eu quero compartilhar com os irmãos. Repete comigo bem alto: não desista sem primeiro falar com Jesus. Acabou alguma coisa? Calma, fala com ele primeiro. Está dando tudo errado. Calma, calma. Fala primeiro com Jesus de Nazaré. Fala primeiro com ele. Poxa, irmão, que senão eu vou até derrubar, né? Antes de você desistir, porque faltou alguma coisa, fala com Jesus de Nazaré, porque Ele tem a solução para a nossa vida. Maria nos ensina algo profundo aqui. Quando acaba o vinho, possivelmente ela fazia parte da família ali, do noivo, ela vai até Jesus, olha, acabou, ou seja, ela procura a pessoa certa. Está tendo problema, está passando dificuldade, está passando alguma crise, fala com Jesus de Nazaré. Fale com Jesus de Nazaré. Está passando luta no setor, está passando luta no ministério, fala com Jesus de Nazaré. Aleluia. Tragédia não é quando o vinho acaba. Tragédia é quando Jesus não está. Não é se a porta fechou, não é se a renda acabou. Jesus está, Ele vai abrir uma porta, Ele vai trazer a solução. Tragédia não são as lutas, é você enfrentá-las sozinho, mas se Jesus tiver, a vitória é certa. Aleluia. Jesus também foi convidado com seus discípulos. Às vezes, vivemos os maiores traumas no caminho, no meio da festa, na trajetória. Enfrentamos os traumas, problemas da família, problemas nos lares, traições, dificuldade. Não perca a cabeça, fala primeiro com Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem saída para este problema. Repete comigo, por favor. A dependência de Jesus deve vir antes
da ação. Antes de você agir, ore. Antes de agir, fala com Ele. Por algumas experiências simples na frente desses homens aqui, porque esses homens já viveram, eu tenho certeza que eles vão de concordar. Em muitas lutas que os senhores já passaram, falaram com Jesus e Ele resolveu. Estou falando a verdade ou não? Jesus resolve, Jesus age, fala primeiro com Ele. Bem, entendendo o processo do texto, a segunda coisa que a gente vê dentro do texto, está no versículo 5. Para viver ou vivenciar uma transformação, é preciso entregar-se. Vou dizer de novo. Para vivenciar uma transformação, olha bem para mim, é preciso entregar-se. Olha o que diz o versículo 5. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Não é só metade não, é tudo. Se quisermos vivenciar uma transformação, o sobrenatural, é necessário uma entrega total. Se quisermos experimentar o sobrenatural, tem que ser entrega total. O texto é claro, diz: fazei tudo que ele disser, não deixe passar nada. Se fizer, algo vai acontecer. Eu nunca vi alguém que decidiu se entregar por completo a Cristo e se arrependeu. Eu nunca vi alguém que confiou plenamente em Cristo e se arrependeu. Jamais. Ele traz a solução, Ele traz o resultado, Ele surpreende. Não vai ser diferente com você, minha irmã e meu irmão. Entregue-se por completo e Ele fará o milagre na nossa experiência. Eu gosto de obedecer Maria. Fazei tudo o que Jesus disser. É o melhor conselho que ela deu. Obedeça a Ele por entrega total. Ela dá esse recado para os serventes. Continuando a construção para chegarmos ao nosso propósito nessa noite. A terceira coisa está no versículo 6 e 7. As talhas estavam secas. Faço questão de ler com vocês com muita calma, com os irmãos. Estava ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almides. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Permita agora eu entrar na proposta a qual nós queremos trabalhar com os irmãos essa noite. As talhas, elas eram utilizadas para quê? O texto fala, para purificação. Ou seja, não precisando se esforçar muito, entendemos que as talhas que serviam para um ato religioso estavam secas. Aquilo era um retrato da religião na época de Jesus. Tinha as talhas, mas estavam secas. Não havia purificação. A religião estava sem sentido. A religião estava sem vida. A religião não transformava mais. Ela se limitava simplesmente a uma ida ao templo. Não havia mais alegria na oferta. Não havia mais entusiasmo em oferecer sacrifício. Tinham se perdido o encanto de ir ao templo, de adorar o Senhor. É um dos perigos que nós passamos. Por estarmos um bom tempo já no caminho, podemos nos acostumar em ir ao templo. As nossas reuniões, não sentir mais aquele frio na barriga que a gente sentia quando ia louvar, quando ia ministrar, ou quando ia para um culto. Só se alegra nas festas, as talhas estão secas. Mas o Jesus que está no lugar, Ele é especialista de tirar uma vida religiosa vazia, seca, em alegria, entusiasmo, e viver de novo a plenitude do Evangelho. Adore a Jesus. Eu sei que há pessoas
que tem alegria em servir ao Deus Todo-Poderoso. A gente trouxe algumas observações em cima disso. A primeira: as talhas da purificação estavam vazias, nem água da religião tinha. Pessoas que não têm mais um encanto. Nem água para purificação tinha, quanto mais vinho. O símbolo da alegria, se nem água tinha. Jesus vai usar exatamente esse cenário de uma religião vazia. Por isso que este, irmãos, é o primeiro milagre dele. É a proposta da missão do Filho de Deus: trazer vida para a religião, trazer vida para o caminho. O cristianismo é uma religião de alegria, é uma religião de vida, é um segmento que os irmãos são felizes. Vocês sabiam, os irmãos sabem disso. A Assembleia de Deus, nossa igreja, quando chegou ao Brasil, trouxe alegria, trouxe vida, que as outras religiões não tinham trago. A Assembleia de Deus trouxe, porque veio com alegria, alegria, alegria. Vai procurar água nas talhas para purificar? Não tem. A segunda coisa que a gente observa com as talhas vazias, quando você procura socorro na religião e não encontra. Nós estamos vivendo uma época em que nós temos várias dificuldades para fazer trabalho de evangelismo nas ruas. Uma, as pessoas não acreditam mais na igreja. Segundo, os escândalos acabam atrapalhando aqueles que querem trabalhar de forma correta. Não tem mais água nas talhas. A pessoa quer abrir uma igreja de qualquer forma, sem responsabilidade, por revolta. Isso causa tantos problemas. Nós que estamos no campo, presenciamos isso dia a dia. Mas ainda acreditamos que o Jesus traz alegria outra vez, traz avivamento para os nossos cultos, alegria de servir ao Deus Todo-Poderoso. Não desacredite da fé. Pode ter acabado a água, acaba a água, Jesus mandou o vinho que representa a alegria, o prazer de servir ao Deus Todo-Poderoso. Quem sabe chegou alguém e diz assim: pastor, estou cansado do conjunto de senhora, estou cansado do conjunto de mocidade. Você estava, vai sair daqui alegre, servindo, cheio, cheio, cheio da presença de Deus. Abacalabachore calabacamai, debicalabasobe a candarabacamai. Certa vez um pastor chegou para mim e disse: quando eu era novo convertido, eu era alegre que nem você. Aí eu olhei para ele e disse: então quando eu tiver que nem o Senhor, eu aceito Jesus de novo. Perder a alegria de servir ao Senhor? Perdemos a alegria? Não, é a mesma alegria, às vezes cansadinho por causa da idade, mas o mesmo prazer de orar, de servir ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho 28 anos de fé, parece que eu comecei um dia desses. Tem mais alguém aqui que está alegre ainda em servir a Jesus aqui nessa noite? Você imaginou, irmão? Chega uma ovelha e diga assim: pastor, me ajuda. Aí o pastor olha e diz: poxa, me ajuda também. E nós mesmos passando por lutas. Temos que ter uma palavra amiga. Temos que ter uma palavra. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Eu sinto o Espírito de Deus incendiando a nossa alma aqui nessa noite. Xarabacalabassore candarabai. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Alegria em servir ao Senhor. Alegria em servir a Deus. Alegria, pastor Demir, em servir ao Senhor. Agora, mais um detalhe. O versículo 7, santos de Deus, igreja amada, menina dos olhos do Senhor. O versículo 7 tem uma ordenança que mandaram encher as talhas até a metade. É assim? Até perto de encher. É assim? Como é que está escrito o texto? Encham até em cima. Permita, meu irmão, por favor, diga para o irmão que está perto de você. Não tenha miséria não, meu filho, diga. Pode encher até a tampa. Pode encher até a tampa aqui nessa noite. Você vai sair daqui transbordando aqui nessa noite. Aquela tristeza que abatia a tua alma está saindo por retirada aqui essa noite. Xarabacandarabasúpia, Deia Sóvia Calabacamahai. Tem gente que falou assim, permita a minha sinceridade, mas sinta o meu coração. Eu tenho que ir essa noite para ali, mas já está dizendo assim: que bom que eu vim, que bom que eu estou nesse lugar. Adora Jesus, adora Jesus. Se você é pentecostal, se alegre aqui nessa noite. Encher até a tampa fala de entrega total. Eu não deixo que não fala, mas eu posso conjecturar. Vocês imaginam eles enchendo as talhas e alguém olhando assim: ei, mas acabou o vinho, não foi água não. Cala a tua boca, mano. Jesus mandou. Se Jesus mandou, deixa a água que o resto é com ele. Ele mandou, faz, entrega total, faz, entrega totalmente. O resto é com ele, o resto é com ele. Aleluia! O Brasil está em crise, é tanta luta, mas eu tenho certeza de uma coisa: todos que estão aqui e quem está nos ouvindo em casa, ninguém foi abandonado por Jesus. Ele cuida de cada um de uma forma especial aqui. Ele não respeita a crise, ele é dono da prata e do ouro. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. O máximo que os serventes poderiam conseguir era água. Era o máximo. Daí eles não passam. O vinho é com Jesus. Só busque. Vai se enchendo, que o resto é com ele. Quando tu chegar em casa, o teu filho, que disse que não quer mais saber de igreja, vai dizer: mamãe, eu quero voltar para a igreja. O teu esposo, que não está mais querendo servir a Deus, Deus vai mandar avivamento para ele hoje, na alma dele. Nós sairemos daqui com resposta, se buscarmos e enchermos totalmente aqui nessa noite. Creia nessa noite. Agora escuta. Repete comigo bem alto, por favor. Tirando o vinho de água. Eu não sei explicar como é que foi isso. O texto assim não me dá tanta luz. Mas que dá a entender que eles pegavam e no caminho não era mais água. O mestre Salas experimentou. Espera aí. Chama o noivo. O que o noivo tinha a ver, mano? O mestre Sala era o cerimonialista.
era a pessoa, depois do noivo, mais importante da festa. Chama o noivo. Vem cá. Nossa cultura judaica, servimos o melhor vinho. As pessoas já estão um pouco satisfeitas, nós oferecemos o inferior. Tu fizeste o contrário? O que isso tem a ver para nós aqui nessa noite? Tirando o vinho de água. Alguém sabe me dizer a qualidade daquela água? Ninguém sabe. Sabe por quê? Não importa, pastor Alexandre, a qualidade da água. Entenda por que eu estou querendo caminhar agora. Porque essa é a proposta do milagre. Porque todo milagre ensina uma verdade. Aprendam isso com Jesus. O maior milagre não é o milagre, é o que a gente aprende com os personagens. A humildade, a transformação. O que Jesus está querendo ensinar? Quando ele tira da água vinho, Jesus está querendo nos ensinar uma coisa interessante. Não importa a qualidade da água. Não importa quem você foi. Não importa o que aconteceu com você. O que importa é o que ele pode fazer com você. A água pode ser sem valor, ele transforma em vinho. Não importa quem você foi, pastor Jerry, o que importa é o que ele fez. Aleluia! Peraí, pastor, não entendi, vou te explicar. Quando o mestre Salas experimenta, quem foi que fez esse milagre? Ou seja, as pessoas que se aproximarem de ti vão experimentar a tua transformação e vão dizer: quem foi que fez isso? Aí você vai encher o peito e vai dizer: foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré, que a minha vida era aguada, sem alegria e sem prazer, ele transformou em vinho de alegria. É verdade o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Quem aqui foi transformado de forma milagrosa? Que as pessoas possam experimentar a nossa vida e ver e perguntar: quem foi que fez isso? Quem foi que fez o pastor? Quem foi que fez o pastor Wellington? Quem fez o pastor Jerry? Aí você estufa o peito e grita: Jesus de Nazaré! Jesus de Nazaré! Repete comigo. Ofereça o básico. Não, irmão, vocês estão... Ofereça o básico e colha um milagre. Colocaram só água, colheram vinho, só tinha um cajado, abriu o mar vermelho. Não importa o que nós temos, o que importa é o poder que ele tem para realizar o milagre. Para nós terminarmos, coloca rapidinho aí, por favor, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. E logo que o mestre Salas provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Salas ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu, eu fico imaginando a cabeça do bichinho, estou entendendo é nada, guardaste até agora o bom vinho. Aqui não é triunfalismo não, irmão, longe de mim. Mas eu não posso esconder, já que eu estou seguindo uma linha de raciocínio. Sua melhor versão vem de Deus.
Quantos disseram, acabou, não tem mais saída, não tem mais jeito, é o que estão dizendo, é o que Jesus vai fazer que vai fazer diferença. Quem experimentar vai dizer o que foi que houve, o que aconteceu, o que foi que houve. Foi Jesus que fez o milagre, foi Jesus que fez o milagre, foi Jesus que fez o milagre. Sua melhor versão vem da mão do Deus Todo-Poderoso. Jesus transforma água, religião, em vinho no Evangelho. O resultado é sempre melhor. Não existe, irmão, cristianismo sem alegria. Não existe cristianismo sem fervor na alma, sem alegria de servir ao Deus. Ao tocar os instrumentos músicos, toque com alegria. Ao ministrarmos obreiro, ministremos com alegria. Servimos com alegria, mostrando a melhor versão que Deus fez na nossa vida. Chega de rótulo, é conteúdo, é essência. O mestre Sala, irmãos, ele experimentou a mudança. As pessoas vão perceber quando você muda. As pessoas vão perceber quando sua vida mudar. O interessante que quando Jesus me chamou ao Evangelho, o meu pai cortou todo o contato comigo. Ele não queria. Dizia ele que era ateu. Tudo bem. Eu usei uma estratégia. Ele trabalhava durante o dia. Quando ele saía bem cedinho, eu ia para casa tomar café. Finalzinho da tarde, quando ele estava chegando, eu pegava minhas coisas e ia dormir na igreja com os jovens. Havia muito essa cultura na época, de se dormir no templo. Eu fiz isso durante muito tempo. O tempo passou. Um dia eu fui na casa do meu pai, visitar minha mãe, visitá-lo também. Quando eu bati na porta, ele encostou e disse, Pai do Senhor, meu filho. Eu levantei assim, olhei, nunca preguei para ele. Ele disse, o estilo de vida fez a diferença. Eu queria saber o que foi que houve com você. Foi Jesus que transformou água em vinho. Foi Jesus que nos transformou. Quantos testemunhos que tem aqui no meio da igreja, de pessoas que foram transformadas, e alguém da família olhou e disse, o que foi que houve? E você diz, foi Jesus que me transformou. Foi Jesus que me transformou. Mas o que é interessante, o mestre Salas experimentou que o mundo possa experimentar a nossa transformação, que o mundo possa ver a mudança da nossa vida. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. O mestre Salas, irmão, ele não olhou para o rótulo. Ele sentiu o conteúdo. Com todo respeito, irmãos, todo respeito e com muito temor, nossa igreja tem um bom costume e devemos manter, mas muito cuidado para não vivermos só uma aparência, só o rótulo e não tem mais conteúdo. Aleluia. Que a nossa santidade não esteja nas roupas, irmãos, mas que esteja por dentro. Era uma das áreas que Jesus mais trabalhava com os discípulos. Santidade interna, coração com temor, vida de oração, vida que serve ao Deus Todo-Poderoso. Quem não lembra, quando os discípulos comendo espigas sem lavar as mãos, eles disseram, teu discípulo não lava as mãos. Jesus olha para ele e diz, o que contamina um homem não é o que entra, é o que sai, as impurezas dos corações. Nós temos que entender isso. Santidade começa de dentro para fora. Santidade é por dentro, irmãos. Cuidado com o rótulo sem conteúdo. Às vezes muita propaganda sem vida, sem essência e sem intimidade. Tem que ter conteúdo para que o mundo sinta a presença da transformação.
Fica de pé nessa noite. Abacalabachuri candarabachuri candarabá. Eremi calamassuri candaragachuri candarabacalabahai. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso aqui. Eremi calamassuri candarabacalabahai. Vai buscando a presença de Deus. Você não vai sair do mesmo jeito. Se chegou pela metade, vai encher até a tampa. Vai transbordar nessa noite. Sairá daqui com alegria e o prazer de servir ao Deus Todo-Poderoso. Sopra o teu espírito nessa noite. Você que há muito tempo não fala em outras línguas, seja renovado aqui nessa noite. Ah, santo, santo, santo. Tem gente que só pega fogo quando prega ou canta. Ei, adora Jesus de verdade. Receba o som no teu ministério, obreiro. Receba vinho novo no teu ministério. O som novo para enfrentar as lutas. Santo, santo, santo. Permita eu fazer algo aqui, a igreja. Pega na mão do seu irmão que está perto de você, por favor. Segura firme na mão desse irmão. Ora com ele nesse momento. Eu quero fazer oração para me entregar ao ministério aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, mais do que um rótulo, tem que ter conteúdo. Temos que ter vida contigo, Senhor. Só Tu pode transformar a nossa vida. Só Tu pode trazer alegria onde tem tristeza. Se alguém entrou, Senhor, com depressão aqui nessa noite, em nome de Jesus, seja restaurado nesse lama. Quebra as correntes aqui nessa noite. Sopra o teu espírito. Faz, Espírito. Eu não posso, mas Tu pode. Não é a minha oratória, mas é o Teu poder. Sopra, renova pastores aqui nessa noite. Glória ao Teu nome, Jesus. Eita, Massobia Camarrai. Ei, jovem, tu que estava batido, seja renovado nessa noite. Ei, mulher, tu que pensava em desistir, seja renovado. É, obreiro, vai firme. Vai, Jesus, faz. Sopra, sopra. Batiza com o teu espírito nessa noite. Enche, enche, enche. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Meu Deus, que unção é essa, Jesus? Faz. Em nome de Jesus nós te oramos. Nós te oramos. Nós te oramos.